bom dia! Uma quarta-feira abençoada para você que está aí na audiência. Glória a Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos direto, começando com os nossos provérbios, avançando aqui para o final da leitura do livro de Provérbios, já no capítulo 28. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Ok? Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Que o Senhor possa nos dar líderes sábios e sensatos que governem sobre a nação brasileira. Esta é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. O pobre se torna poderoso e oprime os pobres. É como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Isso, né, tem estudos sociológicos que explicam isso. A pessoa, quando ela é oprimida e ela cresce, né, e ela toma uma posição de liderança, ela vai se tornar um opressor. Aquele que foi tiranizado se torna um tirano. E aquele que era pobre, quando se torna poderoso, ele oprime os pobres. Infelizmente, né? Assim é o ser humano. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Isso é muito interessante, né? Bom dia, Vera Lúcia, no Facebook. Veja bem, os que abandonam a lei, e aqui, né, estamos falando especialmente da lei do Senhor. Eles elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei, aqueles que andam nos caminhos de Deus, eles lutam contra, né, os ímpios, não propriamente, né, contra as pessoas, mas contra a impiedade, contra aquilo de mal que os ímpios fazem. Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é só você fazer o bem e, né, você está vendo as coisas erradas, mas você não faz nada a respeito. Isso não está certo. O temor do Senhor também é rejeitar
toda forma de mal. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Bom, pessoal, eu terminei a leitura do livro de Romanos. Tenho assim, estudos bem interessantes que o Senhor me deu no livro de Romanos. Né? À medida que o tempo, né, permitir, nós vamos trazendo tudo aquilo, né, que Deus tem nos dado para compartilhar com vocês. Então, eu estou dando início à leitura do livro de 1 Coríntios, que segue logo após Romanos. E também estou avançando no livro de Isaías. Já estou lá pelo capítulo 49 do livro de Isaías. A gente até começou, né, a fazer um estudozinho sobre o livro de Isaías, mas depois eu vou também, na medida do possível, continuar, ok? E temos também o nosso estudo sobre intercessão, que ficou aí paradão, né? E temos a mensagem do dia, tá bom? Um maná fresquinho para vocês, que nós vamos estar compartilhando. E o nome, né, desse editorial de hoje, desse maná, desta palavra que nós estamos trazendo, é Morango por um Dia. Ficou curioso? Esse é o nome da nossa contribuição de hoje. Morango por um Dia. Não podemos, né, assim, bobear não, porque também temos que orar pelo mundo islâmico, pelos muçulmanos que estão aí nos seus 30 dias de jejum do Ramadã. E também queremos comentar, né, sobre o projeto Asra, o que está acontecendo por lá. Muita coisa, né, muita coisa para pouco tempo, que quando a gente vê, a hora já se foi. Bem, então deixa eu compartilhar de uma vez, porque depois que eu começo a falar, né, vai embora e quando eu vejo o tempo já terminou. Bom dia, Simone. Vamos já começar dando notícias lá do projeto Asra na Índia. As nossas crianças foram colocadas de férias porque a temperatura está 48 graus, até mais do que isso. Depois dos 48 eles até param, né, de medir. E realmente, né, você sente como que você fosse evaporar em vida, né? Tamanho, o ar fica quente, a roupa queima no seu corpo, a água ferve dentro de casa. É realmente algo que não tem palavras para você descrever. E só mesmo a graça de Deus para nos sustentar, né? Eu já passei por lá, já estive lá durante um verão. E vou dizer para vocês que é algo realmente desumano, né? Não tem como outra palavra, não é algo humano, né? Você suportar uma temperatura tão alta como está fazendo lá a Francisca e o Patrick e o Eric, né? A Francisca que está lá na Índia, aquela família africana, tem sofrido bastante, não é? E o nosso pessoal do Projeto Asra lá em Delhi.
a pastora Mona, né, tem se queixado que as pessoas elas ficam sentindo mal, então não há como você fazer muito a obra. Ela fez uma reunião de mulheres no sábado, apareceram lá acho que 47 heróis, né, mulheres e adolescentes. Ainda tiveram, né, a capacidade de sair, porque você não consegue andar nas ruas, né? Você não pode sair fora de casa com uma temperatura dessas, com um sol desse, você tem você passa mal, você tem como a gente, insolação assim quase que imediata, né? Você desmaia. É uma coisa muito difícil de suportar o verão na Índia, e o governo só fica dizendo que as temperaturas vão aumentar. Então, nós temos que ficar do lado de cá, dizendo que as temperaturas vão baixar em nome de Jesus, que Deus há de ter misericórdia daquele povo. E ainda por cima, né, inadvertidamente, sem conhecer aí o desafio que iam passar, talvez, 6 jovens do Brasil estão lá em Delhi esses dias, né? Eles são da Jocum, são 3 moças e 3 rapazes da Jocum, fazendo a obra missionária, né? Faz parte do treinamento deles como missionários. Enquanto estão na Jocum, eles estão em treinamento, não é, para assumir algum posto missionário, enfim, e eles estão lá em meio a este calor intenso, num hotel, e fizeram contato conosco, né? Eu tenho que agradecer ao Pedro, muito obrigado, Pedro, que fez essa ponte, né? De tal forma que a Diana, uma das meninas do grupo, conseguiu contato comigo no último sábado, e eu os coloquei em contato com a pastora Mona. Então, no domingo, eles estiveram lá no culto, dando seus testemunhos lá na igreja, e, né, devem andar com ela por esses dias pelos slams, porque dia 10 eles vão dar um jeito de se deslocar para uma área de montanha, um lugar mais fresco, porque está impossível, né, permanecer nas cidades, ok? Então não deixem de orar. Uma de nossas professoras, a Renu, que era professora lá no Mazdur Camp, lá onde é o esgotão, inclusive deve estar completamente insuportável o cheiro do esgoto lá com esta temperatura alta, né? Deve estar completamente empesteado. Não sei como as pessoas conseguem não adoecer e morrer aos montes, né? Mas é porque é um lugar assim muito insalubre. Então a Renu, ela não vai poder mais seguir como professora, e nós estamos orando para que Deus então levante uma outra mulher, né? Uma outra guerreira, uma outra heroína que queira assumir a sala de 20 crianças, né? Nós funcionamos numa sala muito pequena, só tem um ventilador de teto, não tem janelas, então é realmente muito difícil a situação, não é? Você imagina, né, o tamanho do galardão dessas pessoas. Então, estamos orando para que Deus levante uma nova professora para a turma lá do Mazdur Camp. E quando eu falo que estamos orando, isso é um convite para que você ore conosco, ok? Você que está contribuindo com o projeto, glória a Deus pela sua vida. Nós precisamos muito da sua participação para seguir adiante, né? Que Deus possa te abençoar e te prosperar para que você continue contribuindo cada dia mais, para que a gente possa abraçar mais crianças através do projeto. Amém? Então, com relação ao projeto Asra, é isso. Essa equipe da Jocum, de 6 jovens, vão estar por lá esses dias, ajudando enquanto eles conseguem permanecer, não é? E, mesmo assim, eles estão com muita dificuldade financeira. A pastora Mona pegou um pouquinho de dinheiro que ela tinha e pagou um lanche para eles, que eles não tinham dinheiro para comer. E ontem era para eles terem vindo para ir nas favelas com ela, mas eles não tinham dinheiro para condução, para tomar um rickshaw e chegar, né, até o local da pastora Mona. E isso é muito triste. Você vê uma equipe de 6 jovens missionários dispostos a pagar um preço tão alto para servir ao Senhor, e eles estão ali no meio daquele inferno que é 48 graus, né, algo que te queima. Você não consegue nem respirar direito.
e sem dinheiro sequer para comer, né? Porque os jovens da Jocum, eles dependem de pessoas, né? De igrejas que possam mantê-los. E olha só, né? Como o Brasil está cuidando, né? Desses seus missionários. É muito triste, muito lamentável. Precisamos orar também muito pela Francisca, porque eles não deram permissão este ano para ela, permissão de residência. Então, eles estão amedrontados, né? Eles não podem sair de casa, ficam só dentro de casa, porque eles saindo fora de casa, né? Algum policial pode pedir documentos e eles não têm o documento que esses policiais querem, porque, assim, esses policiais, não adianta eles apresentarem a carteirinha deles de refugiados, que eles não entendem direito, né, o que é um refugiado, não compreendem esse documento. Eles querem que eles tenham um documento como se eles fossem indianos, né? Eles são muito sem preparo, né? O indiano é muito sem preparo. A população muito sem preparo. Os policiais estão acostumados a viver de propina, de suborno, de ameaçar as vidas das outras pessoas, não é? Para extrair dinheiro em toda e qualquer situação. Então, eles não podem arriscar. Então, eles estão dentro de casa e só o Senhor, para ter misericórdia deles e fazer alguma coisa para que essa situação se reverta e que eles, né, deem este permit de residência para eles, pelo menos até que a gente consiga, né, uma maneira de tirá-los da Índia. Porque isso nós temos tentado, já tem muito tempo, e realmente, né, vamos depender aí da permissão do Senhor, da mão forte de Deus para arrancá-los de lá e trazê-los, né? Eu quero trazê-los aqui para o Brasil, já que para os Estados Unidos nós quase conseguimos, mas na última hora não foi possível. Bom dia, Cleide Maria. Então, vamos orar com relação ao projeto Asra e já vamos trazer a informação sobre o Ramadã, não é? Esse jejum que os muçulmanos estão fazendo. Nós estamos acompanhando o calendário de oração de algumas organizações que trabalham, né, com os muçulmanos no mundo e no Brasil. Nós temos já aqui no Brasil uma quantidade muito grande de muçulmanos. Que o Senhor possa despertar a sua igreja para que a igreja comece a trabalhar no sentido de alcançar os muçulmanos que vieram para o Brasil. Bom dia, Luciana. Muito bem, vamos orar, ok? Senhor, nós oramos pelos missionários que estão nestas áreas onde predominantemente estão os muçulmanos. Capacita estes missionários, dá os teus livramentos, ó Deus. Nós oramos para que o amor de Deus seja proclamado nas aldeias e nas cidades que nunca ouviram o Evangelho. E que as igrejas locais, inclusive as igrejas aqui de Juiz de Fora, que elas se envolvam com a causa missionária e que se envolvam na evangelização das etnias muçulmanas, que, né, hoje os que professam a fé no islamismo já são 25% da população mundial. E nós precisamos trabalhar, não é? De acordo com o lema do pessoal do curso de perspectivas, até que todos os povos o adorem, até que todos os povos adorem o Senhor Jesus. Olha bem, segundo um relatório divulgado pela BBC de Londres, a perseguição aos cristãos já atinge níveis que são próximos do genocídio. O que é genocídio? É quando você extermina todo um povo. E os números, eles estão alarmantes com relação à perseguição, especialmente aos cristãos. 1 em cada 3 pessoas em todo o mundo sofre com a perseguição religiosa. A rede de comunicação britânica, ela usou um estudo provisório ordenado. Esse estudo foi ordenado pelo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt.
E eles fizeram algumas declarações como: a religião corre o risco de desaparecer em alguns lugares, em algumas partes do mundo. A esmagadora maioria da perseguição acontece nos países, né, que tem maioria muçulmana. Então, é uma realidade isso, né? E isso significa que para milhões de cristãos, especialmente aqueles que cresceram muçulmanos ou nasceram em famílias muçulmanas, significa que se eles decidirem seguir a Cristo abertamente, eles vão sofrer consequências dolorosas. E a igreja no Ocidente, ela tem ficado indiferente à perseguição desses cristãos que estão sendo executados sumariamente, né? Por que o Ocidente, inclusive os políticos, os líderes, as lideranças não tomam providências com relação ao massacre dos cristãos no Oriente, né, pelos muçulmanos, pelos grupos radicais? Eles consideram politicamente correto não se envolver nessa questão. Simplesmente assim. Que Deus tenha misericórdia desse mundo, né, que já está caindo de podre, que o Senhor Jesus possa vir logo, não é? Colocar um fim a este reinado sangrento de Satanás e instaurar um milênio de paz e de justiça. Isso é o que nós aguardamos, né? Que o Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, nós oramos também que o Senhor tenha misericórdia do povo na Índia, que está debaixo de uma perseguição tão terrível da parte do governo, Senhor, tanta injustiça, Pai. Envia os teus batalhões celestiais para pelejar lá na Índia, pelejar pela sua igreja, pelejar pelos missionários que estão lá. Senhor, nós pedimos a tua bênção de maneira especial sobre o projeto Asra, que tem levado esperança para essas famílias das favelas ao sul de Delhi. Ó Deus, envia mais ajudadores, envia, Senhor, colaboradores, envia intercessores para que a gente possa seguir adiante, alcançando aquelas populações com a mensagem do teu evangelho, porque o tempo se abrevia, Senhor, que cada um de nós possa fazer um pouquinho daquilo que está ao nosso alcance. Às vezes nós não podemos fazer muito e não fazemos nada. Pegamos o talento, né? É como aquele homem que pegou o único talento que o Senhor deu para ele, né? Ele deu 10 para um, 5 para outro e 1 talento para ele. E ele falou, não, isso aqui não é tão pouquinho, e ele não colocou nem no banco para render juros, ele enterrou o talento. Ele julgou que era pouco demais, não é? E às vezes nós não fazemos nada porque nós temos pouco. Isto não é desculpa, porque o Senhor nos exorta, ok? Ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E isso tem um sentido muito amplo, né? Inclusive um sentido eterno, que se formos fiéis com as riquezas injustas deste mundo, Deus nos colocará sobre as riquezas dele eternas, não é? Então, aqueles homens que multiplicaram aqueles talentos, eles receberam autoridade sobre muitas cidades. Deus tem mais autoridade para dar a cada um de nós, mas para isso nós precisamos mostrar para o Senhor, né, que nós estamos dispostos a usar o pouco que Ele tem colocado em nossas mãos. E então, Ele vai multiplicar e vai transformar em muito. Não é porque você tem um talento só que você pode enterrar, ok? Se você tem este talento, faça ele valer, faça que ele se multiplique e mais o Senhor vai depositar na sua vida para que você abençoe mais e mais pessoas, abençoe mais e mais o reino de Deus, para que você, né, seja como Abraão, ser tu uma bênção. Eu vou te abençoar
né? Vou te abençoar grandemente, se tu uma bênção. Oi, Dalva, bom dia, querida. Você está na cidade, né? Porque se você estivesse lá no seu refúgio secreto, você não estaria me escutando. Olha, fica aí ligado, pessoal, porque agorinha eu já vou compartilhar a mensagem do dia. Morango por um dia. Dalva se mudou para um paraíso. Dalva, que inveja, Dalva. Como eu gostaria de estar lá. Ok? Eu gostaria que Deus estivesse preparado para que eu estivesse num lugar onde eu pudesse estar próximo à natureza, vendo o sol nascer de manhã cedo, podendo plantar na terra, não é? Estar em contato com a natureza, porque quando nós contemplamos a criação, nós ficamos perto do Senhor, nós podemos adorar o Deus Criador de todo o universo. É isso, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Vamos lá, morango por um dia. A minha irmã, ela plantou morangos. Plantou num vaso pequeno, era uma experiência, não é? A técnica, ela se resume em plantar as casquinhas do morango, onde ficam as suas sementes. E para adubar a terra, foi enterrado junto um ovo, no meio ali, né, para os nutrientes do ovo poder fecundar aquela terra. E logo o vasinho, ele foi assim se enchendo de folhas a cada semana. E todo mundo se admirava. Quem chegava na casa tinha que ir lá prestar as suas homenagens ao morango. Depois de algumas semanas, uma suspeita começou a surgir. Não só haviam sinais, não só não havia sinais da fruta, nenhum sinal da fruta, como também as folhas, elas começaram a definhar, a ficar amareladas. Foi então quando as suspeitas se tornaram em certeza. As folhas do morango tinham forma totalmente diferentes daquelas, e só agora a minha irmã tinha se dado conta da fraude. Conclusão: aquela era só uma erva daninha que teve os seus dias de glória como nunca antes. Enquanto recebia toda a admiração e cuidados diante da expectativa de vir a ser uma ramagem colorida de pequenos morangos vermelhos e doces. Essa história me levou à parábola de Jesus em Isaías, no capítulo 5. Vamos dar uma olhada nesta palavra, Isaías, capítulo 5. Quer ir lá comigo? Abre aí, se você está com a sua Bíblia pertinho, me acompanha. Isaías capítulo 5 é a canção da vinha. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Este é o profeta Isaías, né? Ele ia cantar este cântico para o seu amigo, né? A respeito da vinha do amigo dele. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas?
Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninha crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Vamos ver o verso 13 lá na frente. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. E lá se foi o povo, né, como cativeiro. Bom, minha irmã disse que no dia seguinte a erva embusteira ela ia ser arrancada sem dó. E o Senhor também arrancou o seu povo, que foi levado para o cativeiro. O Senhor, ele compara Israel a uma vinha, também lá em Jeremias 12:10. Quer ver? Jeremias 12:10, ele os compara a uma vinha. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em um deserto, diz Jeremias 12:10. Essa palavra pastores, no original, ela se referia, no caso, aos caldeus, né, que vieram e levaram Israel, né, cativo. Enfim, derrubada a cerca, eles pastavam com seus rebanhos, destruindo a vinha. Mas, embora, né, que no contexto original esses pastores estão falando desses caldeus, né, que vinham com seus rebanhos e pisoteavam tudo, nós também, infelizmente, hoje, né, sabemos que existem maus pastores que não estão apacentando os seus rebanhos, que as ovelhas estão sendo entregues na boca do lobo e eles nada fazem para livrá-los, né? Assim como no tempo aqui que Jeremias profetizava, muitos pastores destruíam também Israel, a vinha do Senhor. Bom, aqui especificamente, né, neste contexto do Antigo Testamento, está falando, né, de que Deus estava permitindo que o povo fosse arrancado e levado no cativeiro, porque ele tinha feito tudo por eles, né, e eles não tinham respondido à altura. Eram para ser uvas doces e na verdade, só deu uva azeda. Okay? O Salmo 80, também a partir do verso 7, vai deixar bem claro, né, que quando o Senhor está falando da vinha, ele está falando de Israel. Vamos ler o Salmo 80, verso... Espera aí só um pouquinho. Vamos lá, Salmo número 80, aqui.
de número 80, a partir do verso 7. Não, aqui. Aqui o Salmo, o Asaf, ele já está pedindo ao Senhor que restaure. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira. Aqui está falando, né, quando Deus resgatou o povo do cativeiro do Egito e trouxe-o, né, de volta à sua terra. Bom dia, Marcos Silva. Então, ele está clamando, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, e esta videira é Israel. Expulsaste as nações e a plantaste. O Senhor trouxe o povo para a terra prometida. Limpaste o terreno, eles expulsaram quase todos os inimigos. Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, aqui ele já menciona o Messias, né? E ele clama aqui, né? Repouse tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. E então não nos desviaremos de ti. Já é um clamor pela vinda do Senhor Jesus. E quando eles oram, fazem resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos, nada mais é, né, do que uma oração pedindo a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, que, né, é a solução para a humanidade perdida. Então, o Senhor, ele compara Israel a uma videira, né? Mas no Novo Testamento nós vamos também ouvir falar desta videira lá em Mateus 21, no capítulo 21. Vou ler também com vocês aqui Mateus no capítulo 21, a partir do verso 33. Ok? Chegando lá. A parábola dos lavradores. Aqui em Mateus, Jesus conta uma parábola. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Olha bem, mesma coisa, né, do texto lá de Isaías. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Não é? Esse é o Senhor daquela vinha, o Senhor de Israel, que deixou a vinha aos cuidados dos líderes de Israel. Bom, aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Era para aqueles líderes de Israel, inclusive do tempo de Jesus, os escribas, os fariseus, os saduceus, não é? Os Caifás da vida, eles deveriam estar apacentando, cuidando do povo do Senhor, né? Levando-os à salvação. E o dono da vinha, o Senhor de Israel, queria os frutos do trabalho desses lavradores. Então, ele enviou
né, aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, os espancaram. Os lavradores agarraram os seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes, esses aqui, né, foram os profetas que o Senhor foi enviando ao longo de toda a história de Israel para pedir aos líderes, né, contas daquilo que eles estavam fazendo. E a uns eles espancaram, a outros mataram, a outros apedrejaram. Então, finalmente, o dono da vinha enviou, né, outros servos em maior número, não finalmente. Então, enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Enviou Jesus Cristo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Levaram Jesus e mataram fora do arraial. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal, né? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo, disse Jesus, que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E aí procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, porque eles o consideravam um profeta. Vejam bem, o Senhor conta essa parábola sobre este homem que plantou uma videira. Dessa vez no Novo Testamento. E a punição para Israel foi perder o seu chamado para a igreja. Igreja essa da qual o Senhor continua esperando pelos frutos. Será que os nossos líderes estão fazendo como estes lavradores, se apropriando daquilo que é do Senhor e não entregando aquilo que eles precisam entregar para o reino de Deus, para que a igreja, né, seja frutífera, para que a igreja obedeça a ordem que foi dada de pregar o evangelho, de ir até os confins da terra, levando a mensagem da salvação? Ou será que os administradores que foram colocados pelo Senhor como líderes do rebanho, líderes, né, que estão tomando conta da seara do mestre, que estão ali tomando conta dessa videira, né? Será que eles estão entregando os frutos para a expansão do reino de Deus? Será que eles estão investindo em missões, investindo em enviar os obreiros que possam ir anunciar o evangelho em tanto a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Ou será que eles estão administrando, né, o recurso que vem para a mão deles? Será que eles estão administrando segundo os seus corações? Né? Existem essas duas opções. Os líderes, eles podem, né, pegar o recurso e aplicar na expansão do reino de Deus, em obediência à palavra de Deus, enviando, como Jesus fez, enviou 70.
Ele enviou os seus discípulos. O Espírito Santo de Deus veio para nos enviar. As igrejas, elas são agentes, né, de envio. Nós vimos a história dos morávios. Quase todos saíram como missionários. Só aqueles que não tinham condição de ir porque eram muito jovens ou muito velhos é que não foram. Os demais foram enviados. Porque a igreja dos morávios, ela sabia muito bem. Para quem não conhece a história dos morávios, vá lá no YouTube, fala lá, História dos Morávios. Você vai aprender algo muito precioso com os morávios. Eles chegaram a se entregar como escravos nos navios para poder embarcar, para chegar em regiões remotas, para salvar as almas que estavam indo para o inferno. Será que isso hoje é a maior preocupação da igreja do Senhor? Salvar os que estão indo para o inferno? Porque isso é o nosso chamado maior. Honrar o sacrifício de Jesus, que morreu para que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é? Esse é o chamado maior da igreja, levar salvação. Mas como pregarão se não forem enviados? Não diz assim lá em Romanos? Precisamos, né, de igrejas enviadoras, que não aconteça como está acontecendo com esse grupo que está lá, de 6 missionários lá na Índia, 6 jovens, a 48 graus, num hotelzinho, mas eles não têm dinheiro para sequer comer, não tiveram dinheiro para pegar um rickshaw e ir lá fazer a obra nos slums, nas favelas, se juntar à pastora Mona, né? Não tem como chegar. Tão sem dinheiro estão que não tinham dinheiro para sequer comer. Olha que vergonha esses missionários lá na igreja da Índia, uma igreja carente, né? Tá lá a pastora Mona dando sangue para conseguir ir à frente com a igrejinha dela e ainda sustentar aquelas crianças, né? Fazer a obra lá nas favelas, sem ganhar nada, ela mesma, né? Tendo que sobreviver a este calor todo. E chegaram lá esses missionários e queixaram que não tinham dinheiro para comer. Ela pegou o último dinheiro que ela tinha, que ela ia colocar crédito no celular dela e pagou um lanche para eles. Isso é o que a igreja brasileira está fazendo lá fora? Mendigando? Não tendo dinheiro quando chega no campo sequer para se mover lá? Isso é a história dos missionários brasileiros lá fora. Isso deveria envergonhar a igreja brasileira, uma igreja que é tão imensa, tão grande, tão rica como a igreja de Laodiceia, mas está precisando de colírio para os seus olhos, para que veja, para que escute o chamado, não é? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos, né, uma igreja brasileira missionária. Não uma igreja voltada para si mesmo, para o seu próprio auto-enriquecimento, né? Próprio alto fica até muito, mas pode botar próprio, alto e mais alguns outros adjetivos, não é? Autocrescimento, auto-enriquecimento, enquanto, né, existem povos lá fora que jamais ouviram falar de Jesus, como essas pessoas que estão nessas favelas miseráveis onde nós estamos trabalhando, que ninguém quer ir lá, ninguém quer trabalhar. Esses lavradores, o Senhor, ele vai pedir contas, né? Porque ele está esperando os frutos, ele está esperando os dividendos desta vinha. Amém? Bom, vamos lá, nós fomos, né, em Mateus, nessa parábola dos lavradores. E com relação a Israel, o Senhor falou para eles, portanto, né? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado de vocês e dado a um outro povo que dê os frutos do reino. Deus quer os frutos do reino. Almas salvas do inferno. Não só, né, em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. O Senhor
disse aos seus discípulos, as suas últimas palavras, ide pregai o evangelho a toda criatura. Os próprios apóstolos de Jesus foram dispersos para o meio de todas as nações da terra, ao preço de suas próprias vidas. João 15, deixa-me ver aqui como estamos de horário. Nossa, nós temos que finalizar. João 15, Jesus, ele diz, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Opa, vamos nos apressar aqui, nós estamos já, o tempo já se foi. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse texto de João 15 é muito conhecido, maravilhoso, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aqui Jesus já se coloca ele próprio como a videira. E nós, né, como os ramos. Bom, mas o que será que aconteceu com o morango da nossa história? Eu liguei para minha irmã ontem para saber. E ela me disse que arrancou o falso morango. E não viu nem sinal do verdadeiro que ela tinha plantado, né? Então, arrancou tudo e acabou plantando no vaso umas folhas de rúcula com raízes que eu trouxe para ela da feira. Rúcula? Sim, aquelas folhas amargas. Se nós não vamos ser morangos doces, ou melhor, as uvas doces que o Senhor esperava, nós podemos terminar como uma rúcula amarga. Moral da história. O Espírito de Deus tem cuidado de nós com todo amor, carinho, dedicação. Mas nós não podemos fazer como Israel, decepcionar. Você pode até se fazer passar por morango, mas um dia virá o agricultor e toda a verdade vai vir à tona. Seus dias de glória irão terminar e seu fim será vergonhoso. Amém? Assim termina morango por um dia. Nós não podemos ser morango por um dia. Nós temos que ser, né, ramos de uma vide que gera vida eterna. Não adianta ser morango por um dia, porque nós queremos, né, permanecer por toda a eternidade para a glória de Deus. Só quero simplesmente ter o meu lugar, deitar no teu colo, te abraçar, e você no meu coração. É isso que me dá prazer. Querido, se Deus quiser, sexta-feira, e já vai ser sexta-feira novamente, né? Deus vai nos dar a graça de estar aqui neste microfone. Ele vai estar trazendo,
novas mensagens, novas meditações. E eu dou graças a Deus por esse tempo que Ele nos tem concedido de caminhar juntos. Como vocês sabem, eu estou com um projeto de viajar no final do ano, por alguns meses. Estou colocando isso diante do Senhor. Estamos com algumas pendências, algumas coisas para resolver, né, antes de tomar essa decisão final de quando iremos. Mas eu acho glorioso, né, poder ser enviado pelo Senhor, e eu vou contar com as suas orações, com as suas ofertas para chegar lá, e espero não passar a vergonha, né, que esses missionários estão passando, porque eu preciso ir e preciso ter recursos para ajudar aquelas crianças, aquelas famílias, aquelas pessoas, tanto na Índia quanto no Nepal. Nós estamos esperando aí chegar lá já com o verão partindo, não é? Porque no verão não há o que fazer realmente, mas estou colocando a minha vida à disposição do Senhor, e essa será a minha 20ª viagem internacional, será a 13ª nação a ser visitada. Isso para a glória do Senhor, não é? Que tem os seus caminhos, que tem o seu propósito na minha vida, que tem o seu propósito na vida de cada um de nós. Que nós possamos viver de maneira digna do Senhor, agradando em todos os nossos caminhos, como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, ali a partir do verso 9, né? Que eu seja cheia da vontade do Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que eu possa viver de maneira a agradar o Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo cheia de toda a tua força, a força da tua glória, com toda paciência e perseverança, dando graças ao Pai, que nos fez dignos da herança dos santos no reino da luz, porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos chegar naquele dia diante do Senhor de mãos vazias ou com obras que vão queimar debaixo de seu olhar de chamas de fogo. Não é? Nós não queremos chegar sem frutos diante do Senhor. Por isso eu te convido a caminhar comigo no projeto Asra, a estar me enviando, né, para o campo missionário. Se você não pode ir, você pode enviar, você pode orar, você pode caminhar junto, ok? E que Deus realmente me dê graça e capacitação para mais uma vez, né, estar em meio aos povos, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O Mestre te quer lançando a tua rede, pescando para Deus, ok? Fiquem na paz, fiquem na bênção, que o Espírito de Deus te encha hoje da plenitude do amor do Senhor. Grande abraço, tchau. Paz, tchau, obrigada.